Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Verso 21. Digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Até aqui, vamos orar? Vamos pedir a ajuda de Deus para entender o texto bíblico? Pai amado, fale aos nossos corações através desse texto, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para discernir, para entender, ó Pai. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes para entender a palavra do Senhor. E fortalece a nossa fé, ó Deus. Fala a cada coração aqui de maneira particular, através desse texto sagrado, que é tão importante. Ó Deus, nós nos submetemos a Ti e nos submetemos à Tua palavra, que o Senhor fale conosco através das Escrituras sagradas. Nós oramos te agradecendo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Gálatas capítulo 4, vocês sabem que aqui na igreja nós estamos meditando na carta de Paulo aos Gálatas, e a carta de Paulo aos Gálatas, ela defende o seguinte tema: a nossa liberdade em Cristo. Quem está em Cristo é livre da escravidão do pecado e também é livre do castigo da lei que estava sobre nós. Então essa é a tese que o apóstolo Paulo defende aqui nessa carta. Mas quem escreveu essa carta tão preciosa? O apóstolo Paulo. E foi mais ou menos no ano 49 a 55, mais provável no ano 50 depois de Cristo. Qual foi o público que recebeu essa carta? Foram os gálatas que viviam na Galácia do Sul. Só lembrando que Paulo e Barnabé, grandes missionários que foram, eles plantaram várias igrejas na região da Galácia. E qual foi o propósito? Porque Paulo gastou tempo, gastou tinta escrevendo essa carta. Por quê? Porque para auxiliar os cristãos da região da Galácia. Por quê? Porque os falsos mestres tinham visitado essas igrejas, os falsos mestres chamados judaizantes, eles saíram de Jerusalém, foram para a região da Galácia, tentando deturpar o evangelho que Paulo tinha ensinado. E qual era o problema que os judaizantes ensinavam, que Paulo teve que corrigir? É o problema que tange até hoje. Os judaizantes ensinavam o seguinte, que nós não somos salvos somente pela fé, no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, mas nós somos salvos pela fé, mais o cumprimento das obras da lei. Então, na cabeça dos judaizantes,
O cristão, ele não é salvo somente pela fé, quando ele acredita em Jesus e naquilo que Deus fez por nós na cruz. Mas que o cristão, ele tinha que voltar para o judaísmo. Ele tinha que cumprir a lei de Moisés, ele tinha que cumprir as leis alimentares, as leis das festas religiosas, eles tinham que circuncidar. O que era a circuncisão? A circuncisão foi um pacto, uma aliança que Deus fez com Abraão no Antigo Testamento. E esse judaizante estava dizendo o seguinte: olha, não basta crer em Jesus, vocês precisam cumprir todas as obras da lei, todas as regras da lei, inclusive a circuncisão. Esse é o problema. O problema é quando a fé não é suficiente e nós precisamos fazer alguma coisa para nos salvar. Essa era a mentalidade dos judaizantes. E Paulo, ele escreve essa carta corrigindo essa distorção dos judaizantes. O grande problema é que os cristãos da Galácia se afastaram do evangelho que Paulo tinha ensinado. Esse é o grande problema. Quando pessoas se afastam do evangelho, elas pensam que conseguem se salvar através de obras. Sejam obras da lei, sejam obras religiosas, obras de caridade, obras de moralidade, porque as pessoas pensam que por praticar isso estão se salvando, estão se justificando, e biblicamente isso é impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E nada que façamos, por mais que tenha uma boa intenção, por mais que tenha excelência, não é suficiente para resolver o nosso problema, que é o pecado que nos separa de Deus. E esse problema, causado pelos falsos mestres, virou pauta de uma grande reunião, em Atos 15, que foi o Concílio de Jerusalém. E Lucas escreveu assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Agora olha o pepino. Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. E naquela reunião foi determinado isso, que a doutrina certa, a doutrina correta, é que a salvação é pela fé em Jesus, independente da lei. Amados, a carta de Paulo aos Gálatas, elas são divididas em 3 blocos. Capítulo de 1 a 2 fala da defesa do apostolado de Paulo, porque Paulo estava sendo denegrido. Capítulo 3 e 4 fala da defesa do evangelho, Paulo defendendo o evangelho que ele tinha ensinado. E capítulo 5 e 6, a defesa da ética cristã. Paulo ele mostra como o cristão precisa viver nesse mundo influenciado pelo Espírito Santo, e ele diz que o cristão ele tem uma ética diferente desse mundo. Diferente. E Gálatas capítulo 4, que é o texto que a gente vai finalizar hoje, ele fala da superioridade do evangelho, que o evangelho é superior. Então, do verso de 1 a 7, eu falei sobre adotados por Deus. Gálatas capítulo 4 fala que Deus nos adotou. Ninguém nasce filho de Deus. Todos nós nascemos pecadores e influenciados pelo nosso pecado. Mas Deus nos amou, nos adotando através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós vimos sobre isso. Versos de 8 a 20, nós vimos sobre a idolatria da religião. Nós vimos como a religião fabrica pessoas idólatras. A religião descentralizada de Deus faz das pessoas idólatras. Por isso que pessoas se dobram diante de imagem de escultura. Por isso que pessoas se flagelam o corpo na tentativa de receber uma graça. Por isso que pessoas participam de campanhas financeiras para serem abençoados em igrejas. Tudo isso provoca no coração do ser humano idolatria. Idolatria. E as pessoas, elas praticam seus rituais religiosos na tentativa de ser aceito por Deus. Sendo que Deus já nos aceitou através da morte de Cristo na cruz. Através da morte de Cristo na cruz, nós fomos conectados com Deus. Então, nenhuma obra religiosa nos capacita a chegar até Deus. Pelo contrário, isso produz na vida das pessoas idolatria. Idolatria. Nós vimos sobre isso. E hoje, gente, verso 21 a 31, eu quero meditar com vocês sobre a ilustração das Escrituras. Porque Paulo, ele vem defendendo isso. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras.
Aí no final, verso 21 a 31, ele conta uma ilustração. Ele traz uma ilustração para trazer luz sobre esse tema que ele está defendendo no capítulo todo. Que nós somos salvos pela fé, independente das obras. E que o evangelho é superior a qualquer mentalidade religiosa que foi inventada nesse mundo. Então olha só, Paulo ele continua a contrastar a graça com a lei, a fé com as obras, e usa uma história do Antigo Testamento como analogia, ou uma ilustração do que ele estava ensinando. Então é isso que eu quero ajudar vocês a entender essa ilustração dessas personagens históricas que Paulo usa. E depois eu quero trazer uma aplicação para os nossos corações. Eu quero mostrar para vocês o quanto esse texto é relevante para as nossas vidas. Mas olha o verso 21 na sua Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta. O verso 21 diz assim, Paulo dizendo: diga-me vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Aqui Paulo, ele está chamando os Gálatas para o debate. Fica sabendo de uma coisa, vocês querem viver sobre a lei? Gente, amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. A lei, ela não é má. A lei é boa, justa, como diz Paulo em Romanos. Mas o problema da lei, que a lei de Moisés, ela só mostra o nosso pecado. A lei, ela não nos habilita para a salvação. A lei, ela só mostra o seguinte, que Deus é santo e que nós somos pecadores. E que nós estamos aquém desse Deus. Então essa é a função da lei, mostrar a santidade de Deus e mostrar a pecaminosidade do ser humano. Essa é a força da lei. E Paulo está falando o seguinte, olha, será que vocês não entenderam o que a lei significa? Será que vocês não entenderam que vocês não conseguem praticar a lei? Que ninguém nesse mundo conseguiu praticar a lei a não ser a Jesus? Essas palavras de Paulo são endereçadas às pessoas cuja a religião é legalista, cheio de regras, que imaginam que o caminho a Deus é por meio da observância de certas regras. São indivíduos que transformam o evangelho em lei e supõem que o seu relacionamento com Deus depende de obediência restrita a regulamentos, tradições e cerimônias. São até crentes professos, mas que vivem escravizados por seus preceitos. Esse é o problema. Muitas pessoas pensam, o que Paulo está condenando aqui? Muitas pessoas pensam que só porque nasceu numa tradição religiosa, ou porque pratica algum tipo de ritualismo, aquilo vai favorecer a alma da pessoa com Deus, sendo que Deus não se importa com isso. Ele não se importa com isso. O que Deus se importa é o seguinte, é nós crermos em seu Filho, e seguimos a Jesus. A minha religiosidade, a minha tradição não chama a atenção de Deus. Pelo contrário, ele reprova todas essas coisas que ocupam o lugar que pertence a Deus. Então Paulo está confrontando isso. Paulo diz aos seus opositores que estar sobre a lei é o caminho da servidão. Pois a verdade dos fatos é que aqueles que estão sobre a lei estão debaixo de escravidão. Esse é o problema da religião. A religião fabrica escravos. Isso porque a própria lei da qual querem ser servos se levantará como seu juiz para condená-los. A lei foi dada não para salvar, mas para mostrar que necessitamos de um Salvador. O propósito da lei é revelar o pecado, tomar o pecador pela mão e levá-lo ao Salvador. A lei não é um fim, mas um meio. Seu papel não é abrir as portas da prisão, mas encerrar o pecador na prisão, a fim de que ele se desespere de si mesmo e busque o libertador. Esse é o problema. Qual é o problema dos Gálatas? Eles estavam voltando para a religião legalista judaica. E Paulo estava dizendo, vocês estão se tornando escravos de novo. Será que o evangelho que eu ensinei para vocês não foi o suficiente para mudar a mentalidade de vocês? A religião desprovida de Deus, amados, produz escravos. Escravos. Mas olha só o verso 22, que diz assim, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava,
e o outro da mulher livre. Aí, Paulo, ele vai começar a usar algumas personagens do Antigo Testamento como ilustração para ensinar algo para os Gálatas. 2 filhos, quem são esses filhos? Ismael, que era o filho mais velho, nascido de Agar, Gênesis capítulo 16, e Isaque era o mais novo, nascido de Sara, como está em Gênesis 21. Agar era escrava de Sara, e Sara era a mulher de Abraão. Então aqui, ele está falando de 2 filhos e de 2 mulheres. De Agar, a egípcia, e Ismael, e de Sara e de Isaque. Aí no verso 23 ele fala assim: o filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Porque qual foi o problema? Deus tinha falado para Abraão: olha, eu vou dar um filho para você. E esse filho, que nascerá do ventre de Sara, esse filho será uma grande nação, a nação de Israel. Mas o grande problema é que o tempo foi passando e eles foram ficando idosos. Aí diz a Bíblia que Sara, ela teve uma ideia e acabou influenciando o seu marido, porque diz a Bíblia em Gênesis que Abraão ouviu a voz de Sara. E a proposta de Sara foi o seguinte: olha, Deus, ele deu uma promessa para nós, para termos um filho. Esse filho ainda não veio, a minha idade está avançada. Então deite-se com a minha escrava. Ela fez essa proposta, meus amados, porque naquela época, na antiguidade, isso era normal, né? Quando uma pessoa era estéril, as suas senhoras pediam para que os seus maridos deitassem com as escravas para que tivessem filhos. Aí diz a Bíblia que Abraão atendeu essa proposta, se deitou com a egípcia Agar e ela ficou grávida e teve Ismael. Mas o grande problema que Paulo está destacando é o seguinte: Ismael é o filho da carne. Ismael é um filho de planejamentos pecaminosos. Mas Isaque é o filho da promessa. Isaque é o filho que Deus enviaria para o casal Abraão e Isaque. Então aqui nós temos 2 filhos. Um filho que nasceu de maneira natural, mas debaixo de planos pecaminosos. E um filho que nasceu de maneira sobrenatural, que foi promessa de Deus. Porque diz a Bíblia que quando Abraão tinha 100 anos e Sara mais ou menos 90 anos, de maneira miraculosa, Sara ficou grávida e teve Isaque. Então, Ismael nasceu de maneira natural. Isaque nasceu de maneira sobrenatural. Então aqui Paulo, ele está usando essas 2 personagens, dizendo o seguinte: olha, presta atenção nessa ilustração. Porque aqueles que vivem sobre a lei de Moisés é como Agar e Ismael, que foram planejados de maneira pecaminosa. Mas aqueles que vivem debaixo da graça de Deus são aqueles que vivem de maneira sobrenatural, debaixo da promessa de Deus. Olha o verso 24. Aí Paulo ele explica, ele fala assim: estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então Paulo fala aqui que é uma alegoria. Tá? Aí a gente precisa entender essa palavra. O que é alegoria? O método alegórico era bem conhecido dos rabinos. Foi adotado pela escola de Alexandria e seguido por Orígenes, que foi um pastor bem antigo, e outros pais da igreja. Alegoria é um tipo de ilustração. Mas a melhor maneira de usar a palavra alegoria, gente, não é uma mentira. Não é um conto de fada. Não é você contar um fato fictício para tentar defender uma verdade. Não é isso. Infelizmente, alegoria nos dias de hoje significa isso. É você contar uma mentira, algo que não existe para defender uma verdade. Mas na verdade, essa alegoria que Paulo está dizendo é uma tipologia. É Paulo usando certas instituições do Antigo Testamento e aplicando a Jesus e aos filhos de Deus. E aí ele começa a usar essa ilustração para falar sobre aqueles que estão debaixo da graça e aqueles que estão debaixo da lei. Olha o verso 25. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia,
e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então aqui mais uma vez ele está dizendo o seguinte: assim como Agar é escrava, quem vive debaixo da lei é escravo. Quem tenta satisfazer a Deus através da lei é escravo. Quem tenta buscar a Deus através de uma religião cheia de práticas, de rituais, é escravo. Mas aqueles que vivem pela graça, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Mas daí Paulo diz o seguinte, que essa Agar, ela é da Jerusalém atual. Aí ele está falando da cidade de Jerusalém. A Jerusalém, que é a capital de Israel. E Paulo ele faz essa referência porque na época de Paulo, os judeus continuavam sendo escravos da lei. Mas é o verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe. O que Paulo está dizendo? Aqueles que vivem escravizados pela lei moram em Jerusalém atual. Mas aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e foram perdoados, esses vão morar na Jerusalém lá de cima. Aqui Paulo, ele está fazendo uma referência ao céu. Ao céu. Então olha só, vai entendendo a ilustração de Paulo. Ele fala de 2 filhos, ele fala de 2 mulheres e ele fala de 2 lugares. A Jerusalém atual, onde moram aqueles que estão escravizados pela lei, e ele fala da Jerusalém lá de cima, onde irão todos aqueles que foram perdoados por Deus, mediante a morte de Cristo, lá na cruz. Olha o verso 27. Aí Paulo ele usa a Bíblia, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Aqui Paulo ele aplica a passagem de Isaías 54:1, falando da Jerusalém de cima. Existe muito debate sobre isso aqui. Alguns estudiosos dizem que a mãe aqui é Jerusalém, e outros dizem que a mãe aqui é a igreja, a comunidade de todos os discípulos, e essa interpretação é mais plausível. E Paulo, ele está usando essa profecia, dizendo o seguinte: todos aqueles que foram alcançados pela graça e foram perdoados por Deus, esses são numerosos, são esses que vão habitar, não na Jerusalém atual, mas na Jerusalém lá de cima, a celestial. Aqueles que tentam se salvar e se justificar através das obras da lei, através das obras religiosas, serão condenados, porque são escravos. Mas aqueles que confiaram em Cristo, esses irão para Jerusalém dos céus. Olha o verso 28. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Aqui Paulo dizendo para os Gálatas: vocês são filhos da promessa. Vocês são filhos da promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, que nascesse Jacó, que nascesse Isaque, e através de Isaque viesse a nação de Israel. E através da nação de Israel, Deus enviasse Jesus. Paulo está dizendo: vocês são filhos dessa promessa. Porque a Bíblia diz que através de Abraão, muitas famílias seriam abençoadas. E Paulo está dizendo: você é filho da promessa. Filho da promessa. Olha o verso 29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Qual foi o problema? Isaque, de quem Ismael caçoou na celebração do banquete, do desmame de Isaque. Como Ismael nasceu primeiro, Isaque depois, chegou um momento no Gênesis que Ismael caçoou, ele debochou de Isaque. Aí Sara, como uma mãe brava, ela viu e falou para Abraão assim: manda ela embora, porque o filho dela debochou do meu filho Isaque. Aí Abraão teve que mandar embora Agar e Ismael, por causa desse problema familiar. E aí Paulo está lembrando isso aqui. Ele está lembrando quando Agar e Ismael tiveram que ir embora, porque eram escravos. E Isaque teve que ficar. Mas no verso 30 diz assim: mas o que diz a Escritura?
ela diz: manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. O que Paulo está dizendo? Abraão deixou bem claro que o herdeiro seria Isaque e não Ismael. Quem recebeu toda a riqueza e recompensa foi Isaque e não Ismael. Amados, Paulo está usando esse texto, não é para levar para o lado pessoal, como se ele não gostava de Agar, ou se ele aprovasse isso, não é isso. Ele está dizendo o seguinte, que Isaque, ele representa, ele é o herdeiro de Abraão, e Ismael, apesar de filho, não se tornou herdeiro. Aqui que Paulo está dizendo o seguinte, olha, aqueles que vivem pela lei não é herdeiro, mas aqueles que vivem pela graça, esses se tornam herdeiros de Deus e filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Mas no verso 31, ele termina assim: portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. É Paulo dizendo para os Gálatas assim: olha, vocês não são filhos da escravidão. Vocês não podem viver escravizados pela religião. Vocês não podem viver escravizados pela lei de Moisés, porque vocês são filhos da livre, aqueles que foram libertados, aqueles que foram restaurados mediante a obra de Cristo. Então, não vivem como escravos, seja pelas obras da lei, ou seja pelo pecado. Não vivem na escravidão, porque vocês são da livre. Da livre. Então, gente, olha só. Paulo, ele usa isso como ilustração para ensinar para os Gálatas o seguinte: a consequência de quem vive debaixo da lei e a consequência de quem vive debaixo da graça. Então, esse é o texto, e eu quero trazer uma aplicação para vocês, para nós. Eu quero tirar 3 lições dessa ilustração para fazer mais sentido aos nossos corações. A primeira lição que eu destaco é o seguinte: são 2 filhos no texto. 2 filhos aqui representam 2 realidades espirituais. 2 filhos, Isaque e Ismael. Ismael é símbolo da escravidão. Então o que Paulo quer usar aqui como ilustração? Que aqueles que tentam cumprir a lei estão debaixo da escravidão. Aqueles que pela sua força tentam cumprir a lei para serem salvos estão debaixo de escravidão. O que Paulo quer dizer aqui? Paulo quer dizer o seguinte: que toda pessoa que tem uma religião e que pensa assim, eu vou praticar minha religião para ver se Deus me perdoa, Paulo está dizendo o seguinte: essa pessoa é escravo. Essa pessoa é um escravo. Então toda pessoa que cumpre uma lei religiosa e que pensa que está fazendo certo, Paulo está dizendo, não passa de um escravo, não passa de uma escrava, de um sistema religioso que foi inventado. Seja a lei de Moisés, ou seja qualquer código religioso que foi inventado nesse mundo. Então Ismael representa a escravidão. E Paulo está dizendo o seguinte: são 2 filhos, são 2 realidades espirituais. Há pessoas que ainda hoje são escravos, apesar de religiosos. São escravos, apesar de sinceros. São escravos. Escravos. Mas Isaque é o símbolo da liberdade. Isaque é aquele que nasceu de maneira sobrenatural. Isaque representa aqueles que entenderam assim: olha, eu sou muito pecador, eu sou um miserável pecador. E eu não tenho capacidade de cumprir a lei de Deus. Mas hoje eu entendo que Deus enviou uma pessoa no mundo para cumprir a lei de Deus no meu lugar. E essa pessoa é perfeita, essa pessoa chama-se Jesus. Ele morreu na cruz por mim, satisfazendo a lei de Deus, e em troca, mesmo eu não merecendo, eu recebi o perdão de Deus. Eu recebi a salvação de Deus por causa dos méritos do sacrifício de Jesus na cruz. Isso, gente, é viver em liberdade. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? É isso. Isaque são os filhos da escravidão. Ismael, os filhos da escravidão. Isaque, os filhos da liberdade. Aí, eu preciso te perguntar uma coisa.
Você é filho de quem? Qual é a sua situação? Você é filho da escravidão ou filha da escravidão? Ou você é filho da liberdade? Ou filha da liberdade? Qual é a sua situação espiritual? Paulo está trazendo essa ilustração para ensinar o seguinte: há filhos que estão vivendo na escravidão, apesar de religiosos. E há filhos que, pela graça de Deus, se tornaram filhos da liberdade, foram livres por Jesus. Por isso que Jesus falou lá em João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz como nosso substituto. E nada que eu faça é suficiente para resolver o meu problema que chama-se pecado. Nada. A minha religião, o meu dogma, a minha prática, as minhas opiniões não resolvem esse problema. Quem resolveu esse problema foi Jesus na cruz para nos dar o quê? Liberdade. Somos livres. É isso que Paulo está dizendo. 2 filhos, 2 realidades espirituais. Uns são escravos e outros são libertos. Qual é o seu caso? Você que está aqui nessa noite, quem está assistindo, você é escravo ou liberto? A segunda lição que eu destaco é o seguinte: Paulo usa 2 mulheres. Essas 2 mulheres são 2 alianças. Agar é o símbolo da velha aliança. Sara é o símbolo da nova aliança. Então olha só o que Paulo está falando. São 2 mulheres. Ambas representam uma aliança. Agar é símbolo da velha aliança. Na velha aliança, no Antigo Testamento, Deus trouxe a lei. Sara simboliza a nova aliança. Na nova aliança, no Novo Testamento, Deus enviou quem? Jesus. Jesus. Mas Paulo está dizendo que quem continua vivendo na velha aliança, escravizado pela lei, escravizado por leis que não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que guardar esse dia, você tem que praticar as festas religiosas. Quem vive ainda na velha aliança, continua sendo escravo. E Paulo está dizendo que quem vive na nova aliança está liberto, porque Jesus veio ao mundo cumprir a lei por nós. Então são 2 mulheres e 2 alianças. Aí eu te pergunto, qual aliança que você está vivendo? A velha aliança ou a nova aliança? E na nova aliança, na ceia, quando Jesus estava reunido com seus apóstolos, ele falou assim, quando ele passou o cálice: tomam e bebam, essa é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. É Jesus dizendo, olha, eu vou para a cruz, eu vou derramar o meu sangue na cruz, eu vou ser sacrificado na cruz como um cordeiro, o meu sangue vai ser derramado por vocês. Essa é a nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Eu vou morrer por vocês e no lugar de vocês. Eu vou sacrificar a minha vida por vocês. Por vocês. Por quê? Porque na velha aliança, para ser perdoado, tinha que sacrificar um animal. Na nova aliança, para ser perdoado, você precisa crer no sacrifício de Jesus. E Paulo diz que quem crê no sacrifício de Jesus, mesmo não merecendo, recebe perdão, redenção, acolhimento e o amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Olha, nós estamos sobre a nova aliança. Nós fomos libertos, nós fomos acolhidos por Deus. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Gente, presta atenção, o pastor John Stott, ele esclarece essas 2 alianças quando ele escreveu assim: é impossível entender a Bíblia sem entender as 2 alianças. Afinal, nossa Bíblia está dividida no meio, em 2 testamentos, o Antigo e o Novo, apresentando as 2 alianças, a antiga e a nova. Uma aliança é um acordo solene entre Deus e os homens, por meio do qual ele os transforma em seu povo e promete ser o seu Deus. Deus estabeleceu a antiga aliança por intermédio de Moisés e a nova por intermédio de Cristo, cujo sangue a ratificou.
A antiga aliança mosaica fundamentava-se na lei, mas a nova aliança cristã, figurada em Abraão e profetizada por Jeremias, fundamenta-se em promessas. Na lei, Deus colocou a responsabilidade sobre as pessoas, dizendo: farás isso, não farás aquilo. Mas na promessa de Deus, Deus assume Ele próprio a responsabilidade, dizendo: eu farei por vocês. Essa é a diferença. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que obedecer à lei, dizendo assim, Deus falando: olha, você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Mas no Novo Testamento é Deus falando assim: eu vou fazer por vocês. Aquilo que é impossível para vocês praticarem, eu vou fazer por vocês no meu Filho. Aquilo que vocês nunca conseguiram fazer, eu vou fazer por vocês através do meu Filho. Essa é a aliança que nós temos com Deus. Terceiro e último, Paulo fala de 2 lugares. Esses 2 lugares são 2 destinos. Paulo fala de 2 lugares. Agar é símbolo da Jerusalém atual. Sara é símbolo da Jerusalém celestial. Então olha só, ele fala de 2 filhos, que são 2 realidades espirituais. Ele fala de 2 mulheres, que são 2 alianças, e ele fala de 2 lugares, que são 2 destinos. Então ele fala da Jerusalém atual e da Jerusalém celestial. Agar é o símbolo da Jerusalém atual. O que Paulo quis dizer? A Jerusalém atual são aqueles que vivem escravizados. Até hoje, os judeus são escravos da lei, porque eles não entenderam ainda a identidade de Jesus. Então, a Jerusalém atual é o lugar desse mundo onde está o aglomerado de escravos, ou escravos da religião, ou escravo pelos seus próprios pecados. Escravos da religião, como eu falei, são aqueles que estão tentando se salvar através da religião. Então faz caridade para tentar se salvar, pratica certas coisas para tentar te salvar, esfola o próprio joelho, as costas para tentar te salvar. Essa é a religião escrava. E na Jerusalém atual tem os escravos da prática do pecado. Práticas pecaminosas que estão fazendo das pessoas escravos. Mas daí Paulo, ele fala de Sara, que é o símbolo da Jerusalém lá de cima. A Jerusalém celestial são aqueles que arrependeram de seus pecados e pela fé decidiram seguir a Jesus. A Jerusalém celestial, meus amados, é o céu para onde vão a alma, o espírito das pessoas, quando morrerem aqui, é para onde as pessoas irão. Então Paulo fala da Jerusalém lá de cima. Não é um lugar geográfico, não é um lugar espacial, é um lugar espiritual, para onde vão aqueles que foram livres da prática do pecado, ou livres da religião escravagista. É o céu, a Jerusalém celestial. A Jerusalém atual são aqueles que são escravos da lei. A Jerusalém atual são aqueles que tentam se salvar através das obras da lei. A Jerusalém atual são aqueles que estão condenados segundo a lei de Deus. Essa é a Jerusalém atual. A Jerusalém celestial são aqueles que foram libertos do castigo da lei. A Jerusalém celestial são aqueles que entenderam que não conseguem cumprir todas as exigências da lei. A Jerusalém celestial são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. A Jerusalém celestial são aqueles que irão para o céu. Para o céu. Para o céu. Vocês querem ver? Só escute. Hebreus capítulo 12, verso 22 a 25, escreveu assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus,
o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Sabe que o escritor dos Hebreus escreveu? Que existe a Jerusalém celestial, onde está o espírito aperfeiçoado das pessoas que acreditaram em Deus. E aonde está o mediador da nova aliança. Esse é o lugar daqueles que são livres. Filipenses 3:20, Paulo escreveu assim: pois a nossa pátria, olha que interessante, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro diz que, gente, que nesse mundo nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem. E Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, a Jerusalém celestial. Em João capítulo 14, Jesus falou assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha que lindo. Jesus dizendo, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, e um dia eu vou vir buscar vocês. Ele está falando da Jerusalém celestial. Ele está falando do céu. E Apocalipse capítulo 21, olha que interessante. Jesus mostrou algo para João, João foi anotando. Olha só que João escreveu. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também, olha que interessante, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Aí João escreveu: ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha que interessante. Sabe o que Jesus mostrou para João? E João foi anotando. João, ele viu a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, descendo, diz a Bíblia, descendo sobre a terra. O que isso quer nos ensinar? Que existe a Jerusalém celestial, o céu, onde está confinado o espírito de todos aqueles que foram livres por Jesus, foram convertidos. Esse céu, chamado Jerusalém celestial, ou Nova Jerusalém, vai descer na terra. E essa Jerusalém celestial, ela vai se materializar e vai ser implantada na terra, o reino de Cristo na terra. E aí João falou assim: eu vi novo céu e uma nova terra, e a Jerusalém descendo. E essa nova Jerusalém que vai se materializar e vai ser plantada na terra, fala das pessoas que serão recebidas. Aí João falou assim, que nesse lugar, Jesus vai enxugar dos olhos das pessoas toda lágrima. E nesse lugar não vai ter dor, nem luto e nem sofrimento, porque as primeiras coisas se passaram, o pecado passou, o sofrimento humano passou, a maldade passou. E Jesus falou assim: escreva tudo isso, escreva, João, tudo isso, para que saibam que a nova Jerusalém um dia vai descer e eu vou reinar sobre o mundo. Amém, gente? Quem vai ver isso? Aqueles que são livres, aqueles que foram livres por Jesus, não aqueles que são escravos. Quem é escravo não vai participar nem da Jerusalém celestial e nem do reino de Deus plantado sobre a terra. Mas aqueles que foram livres por Jesus, quando morrerem aqui,
o Espírito estará na Nova Jerusalém, e esse Espírito, diz a Bíblia, que vai voltar para o corpo das pessoas, vai voltar para o corpo e serão ressuscitados, e diz a Bíblia em Apocalipse que reinarão com Jesus para sempre. Essa é a dinâmica do fim dos tempos. Então, amados, tudo isso é que o Paulo quis ensinar. Existem 2 lugares e 2 destinos. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual Jerusalém que você está? Jerusalém atual, que é a cidade dos escravos? Ou a Jerusalém celestial, que é a cidade daqueles que foram libertos? Qual é o seu destino? Qual é o seu destino? Por isso que eu finalizo com algumas perguntas. Você é filho da livre ou da escrava? Se você entendeu a ilustração, a pergunta é: você é filho da livre ou da escrava? Agar simboliza escravidão, Sara simboliza liberdade. Você é filho de quem? Da escravidão ou da liberdade? Você está vivendo a antiga aliança ou a nova aliança? A antiga aliança são aqueles que fazem a sua religião uma tentativa de salvação. Gente, isso é terrível. Por isso que pessoas participam de campanhas financeiras, por isso que pessoas praticam penitência, por isso que pessoas fazem tudo na tentativa de serem salvas, de serem beneficiadas por Deus. Isso é a antiga aliança. Nós precisamos viver na nova aliança. Nós não precisamos fazer nada disso, basta crer em Jesus. Crer em Jesus. Basta, a Bíblia diz, eu me arrepender dos meus pecados e pela fé acreditar naquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Basta. Terceira pergunta, para onde você vai? Para a Jerusalém atual ou a Jerusalém celestial? Para onde você está indo? Para onde? Você continua escravizado na Jerusalém atual? Será que hoje não é o momento de você tomar uma decisão? De deixar o pecado que está te separando de Deus? E quando eu falo pecado, gente, eu não preciso nem dar o nome, porque eu tenho certeza que quando eu falo, o Espírito Santo vai mostrando no coração das pessoas o pecado que está separando de Deus. Então eu não preciso nem trazer lista, porque o Espírito Santo revela no coração de cada um o pecado que está impedindo de buscar Deus. Esses vivem na Jerusalém atual, nesse mundo caído pelo pecado. Ou você está indo para Jerusalém celestial? Aqueles que estão indo para Jerusalém celestial são aqueles, gente, que não são perfeitos, mas que foram amados por Deus. Foram acolhidos por Deus, se arrependeram dos seus pecados e pela fé decidiram seguir a Jesus. Quem sabe você precisa hoje seguir a Jesus, abandonar pecado, abandonar a escravidão religiosa e seguir a Jesus. A Jesus. Creia no Evangelho. Esse é o Evangelho que Jesus ensinou, que Paulo compartilhou com os Gálatas e os Gálatas se afastaram, voltando para a lei. Esse é o problema que fez Paulo escrever a carta de Paulo aos Gálatas. Mas hoje, você está tendo a oportunidade de decidir. Deixar de ser escravo, deixar de ser escrava. E ser uma pessoa livre pelo poder do Espírito Santo. Para que isso aconteça, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus. Diga a Ele, Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, para pagar pelos meus pecados. E hoje, eu quero me tornar um discípulo, uma discípula. Eu quero viver para Ti. Eu quero experimentar os Teus planos. Eu quero honrar o Teu nome. Eu quero sentir o Teu amor. Eu quero viver para a Tua glória. E eu não quero ser mais um escravo, mais uma escrava, mas eu quero ser livre, porque o Senhor conquistou isso por mim na cruz, e hoje eu entendo, e eu quero viver esses planos. Faça essa oração, e Ele vai te acolher, Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar. Amém?
Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós dependemos tanto de Ti, Senhor, tanto, tanto. Somos imperfeitos, somos pecadores. Como nós erramos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, da escravidão da lei. Livra-nos, ó Deus, da escravidão religiosa. Livra-nos, ó Deus, da escravidão do ritualismo, que tanto engana as pessoas pensando que por fazerem isso serão aceitas por Ti. Ó Deus, livra-nos disso, Pai. Livra a nossa alma do pecado, Senhor. Aquilo que nos impede de Te amar, de Te obedecer e de priorizar o Teu reino. Lava-nos com o sangue de Jesus e faça de nós livres, libertos, ó Deus, em nome de Jesus. É tudo o que nós necessitamos, ó Pai. Por isso, pela fé, nessa noite nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.